Inicie a sua execução com 4 correntes. Então, aqui você me vê colocando o primeiro ponto na agulha e agora 1, 2, 3 e 4. Lace e na primeira corrente, lá no início, você fará um ponto alto. Faça 2 correntes, lace e ao redor deste ponto alto, você trabalhará uma continuidade de 6 pontos altos. Então, você acompanha aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Faça uma corrente e agora, do outro lado, você fará mais 6 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e agora o sexto ponto alto. Faça 2 correntes, 3 correntes e ao redor deste intervalo, então eu vou alargar para te mostrar, vou puxar aqui, ó, você tem um intervalo entre este ponto e este. Ao redor deste intervalo, nós faremos então um ponto baixo. A partir de agora, nós iniciamos outra etapa como esta. Então, você fará 1, 2 e 3 correntes. Você tem um ponto baixo na base. Este ponto faz a vez daquele quarto ponto de corrente que nós fizemos aqui no início. Você laça e no ponto baixo, na base dele, você fará um ponto alto. Faça 2 correntes, lace, ao redor do ponto alto, novamente trabalharemos 6 pontos altos. Então, você acompanha o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e agora o sexto. Fazemos uma corrente, vamos jogar a sua agulha e o seu fio por cima deste, pegando o outro lado que será trabalhado e novamente nós vamos trabalhar 6 pontos altos. Então, aqui você tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e agora o sexto. Mais uma vez eu vou alargar, eu vou abrir o espaço para que a gente consiga observar o ponto que fica entre um lado e outro. Fazemos 2 e 3 correntes e no intervalo ponto baixo. Percebam que este é o formato inicial da nossa execução. Eu preciso repetir este processo por 12 vezes. Aqui eu escolhi 12 pontos iguais a este. Se você quiser maior, tudo bem, pode fazer mais vezes, não tem problema nenhum. E se você quiser menor, tudo bem também, faça menos vezes, não tem problema nenhum. Tecerei 12 e volto aqui no final. Uma vez que tenhamos alcançado, então, as 12, aqui no meu caso, pecinhas iguais a esta, nós vamos fazer o contorno que vai transformar esta peça que está totalmente molinha em uma peça mais enrijecida que te permitirá, então, compor a nossa peça. Você já tem um ponto baixo aqui na base, que é o que encerra todos os motivinhos. Então, ao redor deste cordão de correntes, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Da mesma forma que fizemos 3 pontos baixos aqui, faremos aqui quando chegarmos deste lado. Você fará uma corrente para você poder
virar o seu trabalho e a partir de agora nós vamos trabalhar as laterais dos motivos. Então nós vamos trabalhar 4 pontos baixos. Então perceba o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ao ter feito 4, você pulará, sairá deste motivo e virá para o de baixo. Você passará a agulha aqui entre o cordão de correntes e o ponto. Então você tem este espaçamento. Vamos abrir bem para que você consiga observar, porque é bem apertadinho. Você vai fazer aqui o primeiro ponto baixo. Então aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Perceba que já vai dando um formato na lateral destes motivos. Novamente, vamos para o próximo, encontramos aqui o intervalo e você faz o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro e o quarto. E assim nós vamos trabalhando sucessivamente até chegarmos no último motivo deste cordão. Ao ter chego então no quarto ponto do último, você deverá fazer, para conseguir mudar a direção, porque agora você entra numa curva, um novo ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, na verdade, você faz 2. Isso vai te permitir desenhar o que você está fazendo agora. Você continua tecendo o ponto baixo para cada ponto alto. Então, perceba que nós estamos quase chegando na corrente. Aqui eu tenho mais um ponto, vamos trabalhar aqui o ponto baixo. Perceba o seguinte, quando você chega na corrente, você vai tecer um ponto baixo, 3 correntes, transformar as 3 correntes em um ponto picô, trabalhando desta forma, mais uma vez um ponto baixo. Então você chega no miolinho desta forma e continua tecendo um ponto baixo para cada ponto que você tiver à sua frente, respeitando o pontinho da virada. Então perceba que você tem 4 finais, ó, 1, 2, 3 e 4. Neste ponto eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto para eu poder manter o desenho. Perceberam? Agora é só continuar a execução da mesma forma que nós fizemos do outro lado, sempre respeitando a quantidade de 4 pontos. Então veja, 1, 2, 3 e 4. Aqui eu faço o meu ponto baixo. Perceba que eu deixo uma quantidade sem tecer pontos baixos. Percebeu? Bom, minha gente, eu vou tecer até o final desta forma e eu volto aqui para continuar a execução com vocês. Você deverá encerrar então, já tendo todo o seu contorno trabalhado, deixando um pouco de fio sobrando para que você possa realizar a costura de um dos lados do seu motivo com o outro lado. Aqui eu já vou passar o fio por dentro e nós vamos aqui encerrar fazendo este nozinho que já ajuda bastante. E para que nós possamos utilizar este fio, nós precisamos trançá-lo de um lado para o outro até alcançarmos a extremidade. Se você quiser, você pode deixar o fio cortado rente e você inicia esta próxima etapa com outro fio. Eu uso desta forma porque assim é um nozinho a menos que eu tenho que dar na minha peça. Então, é só uma opção. Se você preferir, pode fazer da outra forma tranquilamente. Pois bem, então aqui eu tenho ele na posição correta. Para cada um
dos motivos completos, eu precisarei de 2 vezes esta tira. Então, aqui eu tenho uma com 12 e eu preciso de 2 com 12. Então, na verdade, a minha tira completa terá 24 motivinhos como estes, ok? Vamos unir avesso com avesso das tiras, porque nós vamos realizar a costura nesta parte aqui. Para isso, eu vou aqui pegar a agulha de tapeceiro, vou passar o fio por dentro dela, então aqui. E agora eu realizo a costura, sempre trabalhando da seguinte forma, sempre ponto com ponto, aonde eu vou trabalhar de baixo para cima, de dentro para fora. Sempre desta forma eu vou realizando a minha costura. Uma vez que você tenha feito esta etapa da costura, você passa a ter então a sua tira completamente tecida e pronta para ser unida às demais tiras. Eu aqui no caso escolhi trabalhar com todas as cores do arco-íris. Então, eu tenho várias cores de tiras. Se você quiser uma peça de cor única, tudo bem, pode ser feita também, tá joia? Mas, aqui, as cores do arco-íris. Bom, aqui você acompanha que eu tenho já encerrado a costura, então veja que a costura se dá aqui. Eu vou só realizar um arremate aqui de um lado para o outro para nos favorecer, para deixar bem travado. Olha lá, vou novamente voltar ao meio e vou passar no ponto aqui, primeiro aqui, do outro lado. Olha lá, que assim fica bem travado mesmo. Aqui, depois a gente faz todos os arremates necessários para nossa peça ficar sem fiozinhos sobrando. Perceberam aqui? Ok, então aqui eu tenho uma tira, não vou conseguir mostrar inteira para vocês, mas eu tenho uma tira completa, né? Com 24 motivinhos como este. Minha gente, depois de tecida todas as tiras que vão compor a sua peça, e vai depender do tamanho que você deseja, a quantidade de tiras, quanto maior você quiser, mais tiras você deverá ter. Então, depois de ter tecido todas as tiras, vem a etapa de unir estas tiras. Novamente, temos que costurar. Então, segura a onda aí, que eu já volto para te mostrar esta etapa. Aqui eu trago para vocês verem que eu já tenho algumas tiras já unidas, então veja, ó, vermelho, laranja, amarelo já unidas, costuradas. A costura, minha gente, eu estou utilizando o Barroco Multicolor amarelo, então na verdade nós vamos ter nuances, né, do amarelo até o branco, que fica bem interessante aqui para a composição de cores que eu estou utilizando. Na sequência virá o verde, que é o que nós vamos agora unir, e eu já tenho unido também aqui mais 3, azul claro, azul escuro e lilás, tá vendo? Bom, essa é a minha composição aqui. Nós vamos unir então agora a verde. A tira verde deverá ser unida ao lado do amarelo e ao lado do azul claro, então nós vamos unir primeiro um lado, depois o outro. Eu utilizo agulha de tapeceiro, então aqui você vê a agulha de tapeceiro, o fio simples, ele vai me dar 2 fios na hora que eu passo na agulha. E eu preciso, minha gente, para conseguir costurar, fazer aqui a união da ponta com ponta. Então, funciona assim, olha, você deve colocar avesso com avesso, desta forma, e você vai costurar a partir do ponto, minha gente, do ponto da viradinha. Lembra que tinha um ponto onde nós fazíamos 2 pontos baixos para conseguir virar? Então, a partir dali que a gente faz a costura. É muito importante que você o encontre, ok? Eu vou aqui prender, então, o meu fio, né, de costura na base da minha execução para facilitar, e eu volto para te mostrar como você fará a costura. Então, olha lá, já tô com o ponto na marcação do início, então nós fazemos assim, olha, de dentro para fora, do outro lado, de dentro para fora, de baixo para cima. Então, veja que a posição que nós temos que ter para realizar a nossa costura.
O alinhamento se dará automaticamente, tá? A gente não vai ter problema. Depois, voltamos para o outro lado, pegando de baixo para cima, de dentro para fora. Perceba aqui o movimento que é feito. Do outro lado, a mesma coisa, ó, de dentro para fora, de baixo para cima. Olha aqui a situação. Você vê que eu vou trançando o fio, né? Já para ir me ajudando na hora de fazer o arremate. Olha lá. Sempre desse jeito, minha gente. É muito importante que você olhe bem aonde você está passando a sua agulha para que você passe sempre no ponto à frente. Você não pode passar a agulha 2 vezes pelo mesmo ponto e também não pode deixar de passar a agulha em ponto algum. Todos os pontos da lateral das suas tiras recebem costura, a partir, claro, do ponto baixo, que é o ponto baixo do aumento para a virada. Não se esqueça disso, tá joia? Minha gente, a etapa agora é essa. Nós temos que costurar todas as tiras desta forma para podermos, após esta costura feita, fazer o acabamento, que é o contorno da nossa peça. Vou costurar tudinho aqui, volto ao final para que eu possa fazer então o contorno com vocês, tá joia? Já já estamos de volta. Uma vez tendo feito todas as costuras, nós vamos fazer o acabamento. Então aqui eu venho com a cor escolhida no Multicolor, no Barroco Multicolor, aonde nós vamos iniciar colocando um ponto em qualquer uma das uniões. É você aí quem vai escolher aonde começar. Eu já estou começando aqui, que é justamente para que você possa acompanhar e já saber como você deve proceder na continuidade. Então aqui você vê que eu coloco um ponto para travar e eu vou fazer um ponto baixo. Então aqui você acompanha um ponto baixo. Na sequência eu faço 1, 2 e 3 correntes. Vou transformar em picô. Pulo um ponto de base e no próximo ponto eu faço um ponto baixo. 3 correntes, transformo em picô, pulo um ponto de base e no próximo ponto baixo. A nossa execução nessa parte de contorno é toda feita desta forma. Então, você sempre terá um picô e na sequência um ponto baixo. Na base, aonde é picô, o ponto é pulado, ok? Aqui é interessante porque você terá um picô. Então, aonde for picô, você fará uma corrente, passará por trás e pegará o próximo ponto a seguir, fazendo o ponto baixo. Minha gente, isso daqui é para que você não perca o desenho do seu picô, tá bom? Senão ficaria picô sobre picô. E aí a gente continua fazendo um picô e um ponto baixo, pulando na base sempre um ponto. Percebam aqui, vou alargar, olha lá como é que vai se formando o contorno da sua peça. Desta forma, o contorno inteiro. Pessoal, então volto eu aqui com a peça toda feita o contorno. Olha, eu tô virando aqui para vocês conseguirem acompanhar. Olha lá, vamos pôr aqui do outro lado, porque a gente não consegue ver a peça toda, ela é muito grande para eu enquadrar aqui, olhem só. Então, todo o contorno feito entre pontos baixos e picôs, aonde a gente tem esse acabamento que deixa a peça ainda mais bonita. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês teçam e não se esqueçam, se inscrevam em nosso canal, pois todas as quartas-feiras, às 14 horas, novas execuções, novas aulas para vocês. Eu aguardo vocês, até lá!